Quero dizer que cabra da peste é frágil pra caralho e chora também. A maior crise que eu vivo profissional é esse momento, porque a gente tem um desmantelamento da cultura no estado, no país, no planeta. Bicho! Ah, viada! Esse projeto tem apoio financeiro, Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Só tu, criatura, só tu nessa vida! Para botar essa bela cara, essa bela imagem no shape. Rapaz, tô aqui, ó. A ansiedade assim não passa, tá passando nem Wi-Fi agora. Primeiro um brinde, porque para mim é importante também sair da convenção e entrar um pouquinho na mesa do bar para ver se eu consigo relaxar. Primeiro que eu tenho acompanhado as lives, tenho visto isso e fiquei esperando esse momento e fiquei dizendo, meu Deus, como é que eu vou fazer essa apresentação, né? Como é que vai ser isso? Para o teu público, para o teu projeto, para as pessoas que te acompanham, enfim. E isso já gerou, de alguma forma, um conflito que eu acho que é um pouco o que vem acontecendo durante esses últimos, talvez, 3 anos na minha vida. Porque, na realidade, meu nome é Viviane Jacó, isso é uma certeza. Pelo menos até aqui. Eu tenho 37 anos, né? Então, trabalho com produção cultural desde os 19 anos. Desde os 19 anos que eu venho fazendo o que eu chamo de estar nessa linha de frente da cultura, que na realidade nada mais é do que a galera que é um pouco o peão mesmo, né? Que é essa produção executiva, que é quem acaba executando essa linha de frente, quem acaba fazendo esse serviço de depois que a pessoa pensou, aí você vai lá e executa o que a pessoa pensou. Então, desde os 19 anos, eu venho executando o que as pessoas pensam enquanto projetos artísticos, enquanto projetos culturais, tendo interferências de forma diferente, às vezes em lugares criativos, mas muito mais na minha trajetória profissional em lugares técnicos. Hoje, nesse momento, tenho um lugar de entendimento de que eu sou uma mulher que se auto-reivindica dentro de um lugar de negritude, com várias complexidades, mas ao mesmo tempo, depois da minha chegada na Bahia, que já vai fazer 17 anos aí, eu vou conseguindo enxergar esse lugar enquanto mulher, enquanto profissional, e na realidade eu penso um pouco que esse lugar de estar me expondo hoje aqui, que não é um lugar da minha convenção, porque eu sou produção, e o meu foco nunca foi o centro, o protagonismo. Então, eu sempre atuei na margem, eu sempre atuei em lugares técnicos e sempre por trás, né, sempre no bastidor das produções artísticas da qual eu participei durante esse tempo. Então, eu digo que eu sou uma produtora em crise e, na realidade, nesse momento, me questionando, inclusive, se de fato sou uma produtora, sabe? Porque quando eu fiquei também tentando entender a minha trajetória profissional, eu fui entendendo que existem muitos atravessamentos, muitas nuances nesse lugar. Eu trabalhei com muita gente, eu fiz muita coisa, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se todos esses projetos, se todas essas pessoas se legitimavam a minha trajetória, não só a minha trajetória profissional, mas a minha trajetória enquanto indivíduo mesmo dentro do campo da cultura, né? E aí isso virou uma grande confusão na minha cabeça. Então eu estou vivendo nesse momento, basicamente o que eu sou agora. Quem é Viviane Jacó? Uma pessoa em crise, cheia de questões, tentando um processo de desconstrução para tentar se reconhecer cada vez mais profundamente. Então, eu acho que eu sou isso nesse momento, sabe? Então, não vou trazer currículo, não vou trazer histórico, não sou uma pessoa de academia, não terei referências, não terei tantas referências bibliográficas, não terei tantas... Porque a minha trajetória é uma trajetória de corpo Prática, no mundo, né? literalmente, de prática. Então, eu acho que o que é mais honesto, mais legítimo é que eu tente compartilhar com vocês esse lugar hoje, na real. Acho que essa sou eu.
É bastante coisa, mas um corpo em crise eu acho que ele é sempre um pouco mais. Porque quando eu ficava pensando, a gente está desde quando a gente tem um certo nível de consciência e tem que lidar com a outra pessoa, a gente está sempre refazendo essa apresentação, né? Sempre, quem é você? Aí você fala, eu sou, não sei o quê. Eu perdi já as contas de quantos currículos, nem Lattes, porque Lattes já é uma coisa recente, né? Mas quantos bios para deixar em 1000 subempregos, tentativas de pagar as contas, quantos milhares a gente vai fazendo, e cada um a gente montava de uma forma para tentar, enfim. Mas Exatamente. é uma viagem inteira, né, nesse descarregado. Quem sou eu? Mas eu tô bem nesse lugar mesmo, Mas tô achando interessante, porque eu nunca me permiti habitar esse espaço. Eu sempre fui criando um monte de convenções e, inclusive, caindo a cara. Então, hoje, pra mim, é desmascaramento de mim, entendeu? De alguma forma. Porque quando é pra gente falar sobre a gente de algum jeito, né? Aí eu digo, caramba, quem sou eu? Sou nada, rapaz. Sou só mais uma existência no mundo tentando sobreviver diante de todas as durezas, diante de todas as coisas que a gente já sabe aí nessa vida. Sim, e o pouco intenso que te acompanhei, eu acho que você é uma figura super inteligente, velho. Assim, as suas saídas de sobrevivência e de prática é isso. A galera da produção que me falou no início, você lidava com muita gente, sempre lidou com muita gente de várias áreas, né? E a sua agilidade, tanto na produção como sobrevivência para além, né? Sobre o conjunto de sobrevivência de vida, assim. Acho que você sempre foi essa figura massa que passa segurança para quem tá do seu lado, isso aí é fato. Tipo assim, eu me encontrei em vários momentos completamente inseguro da minha existência, 2016, ali no Coati, tipo, por uma questão de muita precariedade, né, de pagar aluguel, e ali naquela, porra, Vivi, velho, parar pra fumar um cigarro com o Vivi no Coati, tudo mais, gente, né? Aí, amanhã vai fazer, não, depois da manhã vai fazer 2 anos que eu tô nessa. Pra dizer, mas é muito bom, assim. É muito bom, eu gosto muito de encontrar Vivi, Maria Tuti Luizão, fumar um cigarrinho, e a gente vai descobrindo outros lugares. Mas é muito bom, e tipo, naquele auge ali, daquela insegurança, tá perto de você, velho, era foda, era massa, era de tipo assim, relaxe, respire, vai dar certo, vamos que vamos. E super foda, feminista, velho. Uma figura super feminista, com uma super trajetória, que possivelmente a gente deve tocar em algumas questões ou não sei, mas uma super trajetória disso, né, de ter caído no mundo cedo e ter buscado essa autonomia financeira, né, Vivi, com esses trampos. Sim. Sim, a minha trajetória é aí novela das 8, né, meu bem? Que são as histórias mais clássicas também. Uma série de uma condição escrota de vida, então eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 14 anos de idade para ser empregada e babá. E na realidade essa pessoa com quem eu trabalhava é um pouco uma pessoa que acaba me conduzindo de algum jeito, mesmo que inconsciente, para esse lugar que eu tô hoje. Porque, obviamente, porque a gente passa por vários lugares de exploração e aí a gente vai tentando entender isso e a gente vai se constituindo disso também, né? Desses lugares de exploração. Então hoje eu tenho consciência, né? Por exemplo, que essa minha ruptura familiar que essa minha ruptura familiar, quando eu saio de casa com essa idade e que eu, teoricamente, vou ser acolhida por uma mulher branca de quem eu sou empregada e vou cuidar dos filhos dela, tem ali, de alguma forma, um lugar de acolhimento superficial, mas que, na realidade, foi um lugar de salvação também. Então, é por isso que eu acho que eu sou uma pessoa que permeia essas contradições, sabe, essa ambiguidade da vida, porque são lugares que eu transito de uma forma muito linear mesmo. Então, eu saio de casa durante esse período e já começo a encarar a vida desde então que eu tô na labuta, desde então que eu tô na vida e acabei chegando em Salvador muito por conta desse desejo infinito de existir, de estar viva de alguma forma, sabe? Mesmo que nem sempre seja a forma ideal, mas sempre buscando esse lugar, porque se tivesse ficado estática nos lugares de onde eu venho, talvez eu sequer estivesse aqui para te contar a minha história, entendeu? Então, eu acho que ouvir de alguma forma, né? Que, assim, quando eu ouço você e que você me diz que de alguma forma foi importante para você aquele processo que nós vivemos juntas, que de alguma forma
você enxergou em mim um lugar de potência e de acolhimento também, vai reverberando a minha existência de uma forma que é o que eu desejo, o que eu acredito e que eu quero carregar para a vida, assim, e para quem estiver perto de mim, de algum jeito. Então, eu acho que esse processo, por mais que tenha sido árduo, doloroso, é o que me constitui. Então, jamais irei negá-lo, né? A ponto, inclusive, de entendendo esses adjetivos que nos são colocados, que nos são dados ao longo da nossa existência, para eu chegar aí no Cabra da Peste para estar no seu projeto nesse momento, entendeu? Então, eu acho que o que é bom e o que é ruim desses processos de dureza que a existência da gente traz, me trouxeram aqui para estar compartilhando com você de alguma forma essa experiência, esses percursos por onde eu caminhei de alguma forma, né? Esse projeto que é um projeto que, assim, que é uma das minhas experiências profissionais talvez mais significativas, assim, que eu mais sinto que tenha um lugar de uma ação efetiva da minha mobilização de alguma forma enquanto produtora e de uma repercussão que de alguma forma eu achei que tipo aquilo poderia ter uma qualidade significativa para a gente poder compartilhar a coisa socialmente, sabe? O Quati que você fala, né? O do Quati, que é o projeto que participamos juntas. E que naturalmente fundou o Mina Tudo, né? Que eu acho que é isso, foi tão de verdade o seu transbordamento para ter esse sentido, porque isso é importante frisar, assim, você sempre teve o corre de pegar os trabalhos da grana, né? Que você acreditava, mas não necessariamente 100%, mas para te dar liberdade para você colar no 100% de graças feministas para estar somando, né? Como você somou comigo várias vezes. Eu não fui a única pessoa, sem dúvida. Você também somou com várias outras pessoas feministas lá de Salvador, na força ali, nessa segurança, nesse acolhimento, de dizer assim, não, velho, eu acredito, vambora. E aí por isso que eu falo que eu acho massa que já passou da hora realmente, e que massa que você virou essa chave agora em 2022, pra estar nessa crise e querendo se colocar, né, se colocar na frente também, porque o seu potencial de materialização nesses 17 anos é incrível, e deu no Mina Tudo, né, deu no Mina Tudo. O Roberto entrou aí agora também, que a gente viu, juntou potência, e que em pouco tempo a gente conseguiu fazer uma parada muito legal, né, velho? Assim, e que, inclusive, esse projeto aqui, ele é também muito fruto, né? Muito fruto desse encontro, desse processo. E que eu gosto muito da ideia, né? Assim, na real, para mim, sempre foi meio que uma premissa. Eu sempre acreditei na possibilidade de quando a gente mobiliza, tentar mobilizar a potência para todo mundo, sabe? Maíra Guedes entrou, o lance do aborto, né? Do espetáculo do aborto. Ah, teve também. Somos todas clandestinas. Você me contava, eu lembro. Que foi um outro processo também que a gente entrou, que eu entrei com as meninas, na realidade, Maíra Guedes, atriz do projeto, autora de texto também, com outros fragmentos de outros autores, e, enfim, um coletivo de mulheres que participou também do projeto e que foi responsável pela criação desse texto. E a Gima Silena, que é uma figura maravilhosa, extremamente potente também, que foi a produtora e também uma das mentoras desse projeto, junto com a Maíra, foi uma experiência muito importante para mim também, assim, Somos Todas Clandestinas. Como todas as experiências profissionais, assim, de alguma forma. Eu acho que, de algum jeito, todas elas me fazem chegar aqui, nesse momento, onde eu tô. E me fazem, cada vez mais, ir entendendo, de alguma forma, me confortando dentro daquilo que eu acredito enquanto produção, sabe? É isso, né? São alguns anos, né? Desde os 19, não vou fazer conta porque eu posso pagar amigo. Que é quando eu começo a trabalhar no Sesc de Juazeiro do Norte. Eu saio de São Paulo para voltar para o Cariri com 17 anos. E aí, aos 19 anos, eu começo a trabalhar no Sesc. Antes disso, além de empregada doméstica, babá, secretária, professora de computação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu fui algumas coisas antes de me tornar produtora, e olha que eu começo a trabalhar com produção aos 19, né? Na verdade, a minha vida profissional começa aos 10 anos de idade, como uma agricultura rural. A minha família, durante a vida inteira, minha mãe e o meu padrasto, enfim, eram pessoas do campo, né? Eram pessoas que só sabiam funcionar trabalhando no campo ou nas casas. Então, durante
um tempo da minha vida eu vivi essa experiência também. Mas aí a coisa de entender que essa trajetória desses trabalhos, desde os 19 anos, desde que eu começo lá no Sesc Cariri, com 19 anos de idade, que eu era só um público do cineclube que acontecia, e aí por algum motivo o coordenador sai e eu acabo virando coordenadora desse núcleo de cinema do Sesc. Tudo de uma forma muito orgânica, assim, como a vida de algum jeito vai me empurrando, sabe, para a minha própria existência. Eu começo a trabalhar com produção porque eu era público do cineclube, aí o cara saiu, aí eu entrei porque era um público tão fiel e estava ali tão junto, tão inteligência dentro que prática, pessoas... velho, é nítido. Devia ser sempre. E as pessoas acabam achando, de repente chamar a Viviane pode dar certo. Trabalho no Sesc durante um tempo, veio parar em Salvador. Em Salvador começo a trabalhar muito com teatro, muito com teatro. Aí posso te dizer que trabalhei com nomes importantes da cena teatral da Bahia, trabalhei com nomes como Hebe Alves, com Luiz Marcuz, com João Miguel, com Maíra Guedes, que é outra potência, trabalhei com Fábio Vidal, trabalhei com uma série de pessoas que estão na cena, que são nossos contemporâneos e que são de alguma forma referências de cada um deles também, de alguma forma eu vou ali me cercando do que eu vou enxergando, o que eles vão produzindo enquanto arte, porque tem um pouco aquilo que você falou, né? Tem uma coisa da sobrevivência, que é esse lugar de que você precisa de uma grana para poder existir. Desde os 19 anos que eu sobrevivo com grana de produção. Desde então eu só trabalho nessa área. A maior crise que eu vivo profissional é esse momento, porque a gente tem um desmantelamento da cultura no estado, no país. Tudo remoto, no planeta. Mas, assim, tipo, todas essas pessoas constituem a minha trajetória de existência mesmo, amigo, assim, que eu não digo que... Porque, assim, não é o que me faz dizer que sou eu, mas tudo isso me constitui e me atravessa. E aí, para mim, a grande questão é assim, que eu vou enxergando os modos de produção desses núcleos em que eu vou convivendo. Em alguma instância, eu vou sentindo que tem lugares que são extremamente potentes, mas, ao mesmo tempo, são lugares que eu acabo divergindo em algumas instâncias. Começo a perceber que isso, para a cena profissional, é problemático, porque problematizar é problema. É problemático. É problemático. A cena é um pouco, essa coisa do Nordeste, infelizmente, da província, nesse sentido do pouco recurso, né, ao segmento. Mas aí você tem vinculado essa questão de pouco recurso uma série de outros discursos. Porque aí eu tenho pouco recurso e aí eu tenho que te convencer que tu tem que trabalhar para mim por pouco recurso. E aí, quando a gente vai para a cena trabalhar, você entende que o processo é mais estirado, precisa de demandar mais de você. Eu não tenho como te pagar isso, e a gente vira, dá uma mãozinha aqui e diz, você é meu parceiro, vamos junto. E aí eu fui entendendo que isso, além de ser um processo de colaboração mesmo com o processo de precarização do trabalho, faz com que a gente acabe assumindo papéis que socialmente são muito complexos, que é o que eu fui enxergando, que estava acontecendo comigo. E aí eu não curti muito me ver nesse lugar. E aí quando eu me vejo nesse lugar, eu começo a questionar mesmo, de fato, sabe, a construção desses processos, começo a tentar me aprofundar, assim, porque como eu te disse, né, não sou acadêmica, não sou uma pesquisadora, mas de alguma forma, nesse processo de tentativa de me entender e de entender quais são as questões que me friccionam na vida mesmo, assim, tal, de alguma forma, eu vou me cutucando em várias instâncias, meu bem. E teve um projeto que eu trabalhei, e nesse projeto rolou uma situação específica de produção. E eu cheguei para essa pessoa algumas vezes dizendo, resolva essa questão porque está atrasando o meu lado. Resolva sua questão porque está atrasando o meu lado. E eu sou uma pessoa que acho que você que esteve perto sabe que às vezes eu passo uma impressão de que eu sou uma pessoa muito fechada e às vezes até grosseira. Vamos depois falar sobre violência. E nesse projeto especificamente, eu fui chamada de Capitã do Mar.
E quando isso aconteceu, sabendo quem eu sou, acreditando na minha trajetória, entendendo todo o contexto da situação que tinha rolado... E foi entendendo... um homem cis, hétero? Não, foi uma mulher preta, que foi o que me deixou mais fodida ainda, meu bem. Tá, eu nem vou foda, expor a Vivi. situação, porque na minha concepção eu queria, inclusive, levar para um debate aberto dentro do projeto, para que eu, inclusive, ouvisse outras pessoas que me dessem esse retorno, talvez, porque, assim, eu não sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa muito afim de aprender na vida. Sim. Reconheço, Você é segura, você é assertiva, né? Mas você não é fechada. Fato, eu também comunico com assim, você. e cometo uma série de merda, de equívoco, porque eu Sim, venho de uma como todos construção nós. extremamente normativa. Mas nesse caso especificamente não foi muito o que eu identifiquei. Mas para mim foi muito determinante, inclusive profissionalmente, essa fala. Mesmo. Foi Foi um foda. negócio que me chacoalhou profundamente. Assim, eu falei, mano, por mais que eu não tenha Ela pensou, representado né? Por que ela esse pensou lugar, isso? naquele momento, naquela situação, porque eu realmente não consigo legitimar a coisa, eu acho que foi também um esbravejamento, também como vinha de uma mulher preta, enfim, eu jamais vou Sua irmã tá aqui, deslegitimar o Vivi. lugar. Minha irmã? É Jéssica Jacó, eu vi pelo Jacó, ela tá direto Te mandando mensagem amo! bonitinha. Ei, família! Maravilha! E aí, por mais que eu não conseguisse legitimar a situação que estava acontecendo ali diante dos meus olhos, porque por mais que eu pareça uma pessoa out, eu sou muito ligada, sou uma pessoa que fica muito de olho em tudo e muito atenta, inclusive, a essas sensações, né, de todas as pessoas. Mas aquilo bateu em mim profundamente e eu comecei a me repensar. E aí eu comecei a me enxergar durante esse processo, porque aí é uma vida desde os 19, como eu te falei, fazendo produção, mas é de alguma forma como produtora, e aí dentro da produção eu já ocupei uma série de funções, né? Suporte, já fui serviços gerais, já fui assistente, já fui coordenação, já fui direção, e você vai vendo as nuances e as percepções do que essa profissão importa e como ela socializa dentro do meio da construção artística. E, em geral, os produtores eles são considerados ou os vilões quando dá uma grande merda, ou os que não são lembrados quando a coisa dá toda certa, né? Então, e aí eu fui, depois dessa fala dessa figura, eu fui buscar um pouco minha trajetória. E como eu sou uma pessoa que vem do sertão, que tem um lugar mais enrijecido de construção, durante muitos momentos da minha vida eu já me vi sendo mais violenta na minha comunicação mesmo e de alguma forma tentando, agora nesse momento em que eu tenho consciência disso, tentando encontrar os meus gatilhos e como é que a gente consegue transformar isso. Assim, para mim, a grande questão hoje, dentro dos mecanismos de produção cultural, é conseguir compreender como é que a gente consegue lidar com toda a diversidade que a gente tem nos núcleos de construção, porque aí quando a gente vai partir para falar de produção coletiva, trabalhar enquanto coletivo, estão outros processos, e aí eu fui, né, permeando todos esses tipos de construção artística, assim, desde processos coletivos, a núcleos produtivos temporários, a parcerias com produtoras e permanência durante tempos específicos, e o que eu fui enxergando ao longo dessa experiência profissional é que a gente continua reproduzindo um padrão extremamente violento em tudo que a gente faz, e é muito complexo, assim, e mesmo quando a gente entende, porra, mas a bicha tá foda, o Instagram tá bugadíssimo. Eu não sei se... É falar, assim, desse processo de violência na produção, de precarização da produção, de precarização dos processos de construção artística, de desvalorização da área técnica dentro da produção, dentro do campo artístico, que é um lugar que, para mim, tem surgido mesmo como uma premissa, não só de pesquisa, que é o que eu estou tentando me debruçar nesse momento, assim, tentar entender os lugares dessas invisibilidades, porque você sabe que eu tenho uma trajetória que é grande, mas eu nunca fiz questão, nunca foi meu foco estar em evidência, eu nunca fiz questão de botar minha cara, porque nunca foi essa a minha necessidade. Mas a partir do momento que eu não consigo enxergar que aquilo que eu acredito, que aquilo que eu legitimo se apresenta enquanto discurso, aí eu estou começando a me ebulir num movimento de que talvez agora eu quero discursar também, entendeu? Então agora
agora eu acho que de alguma forma eu tô mais afim de meter essa cara, de falar sobre esses processos de uma forma que seja construtiva mesmo, para a gente repensar esses lugares na realidade, porque assim, eu acho que tá todo mundo aprendendo, sabe, Thali? A gente é muito hipocrisia falar que chegou, tudo bem, a gente vive bolhas específicas, que a gente sabe que tem amigos acadêmicos, amigos que têm lugares de consciências específicas, amigos que vivem relações específicas, mas enquanto esse corpo no mundo, de alguma forma, acredito que são bolhas muito específicas. Sim. Quando a gente se coloca de fato na porra da linha de frente, entendeu? Que o movimento é outro e que a gente precisa entender quais são os lugares de convergência que a gente tem para poder dialogar. E na minha cabeça eu acho que está cada vez mais importante assumir. E aí, quando a gente não consegue, com 37 anos, não consegue se sentir legitimada nessa porra, o mínimo que eu posso tentar fazer é falar. Exato. É o boicote das redes sociais. É por isso que eu não interajo com essas coisas. Você abre o Instagram, você vê o quê? Você não vê nada, porque eu não interajo, não consigo me movimentar dentro dessas tecnologias da mesma forma que vocês ainda. Talvez eu entenda cada vez mais a necessidade disso, mas ainda é complexo para mim. É complexo para mim também. Eu de longe sou a galera top, sabe? Mas eu sei da urgência há muito tempo e trabalho há muitos anos, mas mesmo assim, sem conseguir muito furar bolha. Você é blogueirinho, a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo também eu tô tentando relaxar, às vezes dá, mas às vezes eu falo, pô, o negócio fica postando pra, tipo, algoritmo, velho, não dá não. Eu só posto realmente quando tá na urgência, sabe? Quando, eu boto tipo, mas também são muitos anos, Vivi. Pô, só que eu tenho um Facebook que eu fico nessa noia, tem 10 anos, foi em 2010, velho, que eu criei uma conta de Facebook, sempre pensando em como, né, ocupar esse espaço, quanto espaço público, como desfazer, você não ser caída no sentido de que a pessoa não lembre que você existe. Porque é isso, né? Quando você para de passar ali no feed, a possibilidade de que sua voz ali continue, né? Se você acredita. Tô bem tentando acreditar nisso, amigo, assim, bem de verdade, entendendo que de fato esse é um lugar de reverberação concreta, porque pra mim ainda é um pouco aquela música do crioulo, sabe? De alguma forma, de tipo, de tentar fazer revolução do sofá de casa, coisas do tipo. A minha experiência é esse lugar mesmo de corpo na rua, de prática e tal. Para mim ainda é um processo muito complicado. Compreender que essa ferramenta, de alguma forma, vai me potencializar. Minha opinião. Eu sei que a gente entende que hoje existe todo um mercado que existe em torno disso. Mas eu acho que isso é tão efêmero quanto várias outras coisas aí na vida, sabe? E ao mesmo tempo que eu penso... também. Porque a gente às vezes sai ali no Rio de Janeiro para resolver um trampo, velho. Você se lidou com 20 pessoas, mas que troca real você teve, sabe? Que espaço de fala e de escuta você teve? Essa é a questão em que a gente estava. Essa é a questão em que a gente estava. Que era para falar exatamente desses trânsitos. E aí o que eu vou percebendo é exatamente isso, sacou? De que esses trânsitos não necessariamente eles estão me constituindo de alguma forma. Rola um atravessamento, mas é muito, às vezes, muito mais superficial do que qualquer coisa. E aí esse é um dos meus questionamentos enquanto produção, entendeu? Eu quero cada vez mais estar em projetos onde eu consiga emergir, acreditar. Não que eu não tenha acreditado nos projetos que eu participei. Eu acreditei em cada um deles. E eu sabia da potência de cada um deles. Só que eu fui conseguindo entender ao longo desse tempo que, de alguma forma, não era a criação artística de outras pessoas que iriam legitimar entende? E aí a gente parte para esse novo momento que eu estou vivendo agora, que é uma retirada, em alguma instância, desse campo, porque aí a gente vem em uma pandemia. Uma pandemia, um negócio maluco que pra gente que trabalha com cultura diretamente, não é só uma rasteira, né? É praticamente um assassinato mesmo, assim, a sangue frio. Aí traz um pouco daquela história que você estava tentando puxar anteriormente, que é um pouco da minha trajetória dentro desse percurso de tentativa de mobilizações políticas, né? De alguma forma, que eu vou tentando ali me alencar a alguns núcleos políticos, construtivos, tererê. Eu fui militante do PSTU na minha adolescência. E eu rompi com o PSTU, caralho. Ou seja, onde eu vou, eu sou uma comunista pop-cut bacaninha nesse momento, tá ligado? O primeiro convite era só pra comunista. Você falou, nem sou comunista, não era petista, nem sou petista. Não, era petista. Você quis me vestir de petista e é outra questão. É outra live.
live, mas eu digo assim, petista nunca fui na vida. Assim como nunca fui de nenhum outro partido, a não ser o PSTU, que para as pessoas que não sabem muito o que é o PSTU, eu vou dar a sigla, que é o Partido Socialista do Trabalhador Brasileiro. É um partido que fica extrema da esquerda, entendeu? Que é um partido que reivindica a revolução, desconstrução do patriarcado, do capitalismo, aquilo que a gente acredita que é uma política social que seja bacana para todo mundo. Então a gente vem com um discurso marxista socialista e, óbvio, tem uma série de equívocos, porque quando a gente vai se aprofundar em Marx, aí não vou entrar nessas questões porque não sou acadêmica suficiente para trazer referências e elaborações que me respaldem. Então, vou passar superficialmente, mas sei que tem muitas questões que são problemáticas. Mas, ao mesmo tempo, ainda hoje é o lugar que melhor me legitima enquanto existência na vida. Então, acho que o socialismo, porque assim, eita, lá vai falar polêmica, eu estava achando que não ia rolar, mas que a gente vive lugares segregatórios mesmo, né? E esses nichos são cada vez mais estreitos. E aí, se a gente vai para Marx, seria esse lugar desse entendimento de um lugar comum em alguma instância, de uma distribuição igualitária, onde a gente conseguisse, de alguma forma, nos potencializar dentro daquilo que a gente acredita que é a nossa potência, não que o Estado acredite que seja a nossa potência, sacou? Tem um lugar na minha cabeça que me olha de um jeito que é muito específico, e aí eu também não posso dizer que eu fugi completamente a essa regra, mas sou muito leiga. No momento eu estou fazendo um curso de produção cultural, que é a minha área. Anteriormente a isso, a minha experiência acadêmica foi uma bolsa do ProUni que eu ganhei na FTC, mas acabei precisando abandonar o curso por questões estruturais. Então, uma outra coisa que para mim também era importante falar é que nem sempre a gente tem a condição de estar na academia, né, velho? Nem sempre a gente tem essa condição de estar ocupando essas cadeiras, esses espaços, de ter essas referências. Hoje, conseguir legitimar minha trajetória como um processo que, de alguma forma, talvez possa ser colaborativo para outras pessoas, é inclusive um processo de aprendizado, de olhar para mim mesma, entendeu? Porque foi uma vida inteira deslegitimando tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu fiz, porque de alguma forma, quando a gente entende, dentro dessa conjunção social que a gente vive, que o que nos legitima são outras coisas, eu tô à margem, eu tô cancelada, bebê. É isso, né? Eu acho que né? A gente está falando de quem é ouvido e de quem fala, de quem não consegue ser escutado, né? Então, nesse momento também que a gente está, de tipo Brasil 2022, Bolsonaro, a gente pensar também essas vozes, esses cancelamentos para além desse período, né? Para além de 2022 e também o que a gente está tentando puxar o foco comum para essas vozes façam parte desse lugar do comum, né? Eu acho que é isso, assim, é esse momento mesmo que a gente está aqui conversando. E eu acho massa que você trouxe a crise da identidade, que é fundamental do seu labor, né, do que te constitui a sua sobrevivência, que é a produção nesse momento da pandemia. E aí você falou assim, eu tô aqui agora no momento de desmascarar, né, de tirar as máscaras e ser, sabe lá o quê, né? E eu fico pensando muito nisso também, assim, porque a sociedade coloca isso, né, como se quando você fosse chegar na verdade absoluta, como se você tirasse essa máscara de simulação e você fosse chegar em algum lugar, que é a revelação, né? E ao mesmo tempo também como isso é uma ficção e como é aquilo que a gente falou no início, que a gente está o tempo inteiro perguntando quem somos nós e vai ficar falando disso para sempre, tentando achando que às vezes era mais lá na minha adolescência ou é mais na minha fase adulta ou na fase da terceira idade e ao mesmo tempo a importância da máscara dentro da pandemia. É porque eu fiquei viajando nisso, porque eu acho que você tocou numa palavra que... É por isso que eu não, tá não. Eu acho que tudo faz muito sentido, na real. Primeiro, a provocação quando acontece o convite. Porque eu nunca sou convidada artisticamente para nada, onde eu tenho que dar a minha cara. O que acontece é que às vezes as pessoas têm um projeto e me chamam tipo, pô, Viviane, você é produtora, consegue me dar uma força aqui de alguma forma? Quando me surgiu o seu convite, era de alguma forma dar a cara e de um jeito onde eu tivesse um lugar de representatividade, tivesse um adjetivo específico ali, estático, trazendo essa identidade. Eu fiquei pensando muito que era isso, mas isso me fez ebulir por conta de um outro curso que eu tinha feito de audiovisual, onde eu precisei desenvolver roteiro, falando sobre ancestralidade, e uma das perguntas chaves era exatamente essa, quem é você? E aí, dessa pergunta, quem é você, eu comecei a trabalhar esse texto que acabou indo para a descrição do seu projeto, que é
onde eu digo que eu me reconheço como uma mulher preta, violentada de várias formas, enfim, que virou um vídeo que provavelmente vai ser um processo dessas células de vômito, de reverberação das coisas que nesse momento eu tenho sentido vontade de dizer. É completamente desvelador. E ao mesmo tempo que é esse lugar, é muito difícil, porque é um lugar que eu nunca assumi na vida, entendeu? E aí eu sinto a necessidade de assumir por não conseguir reverberar de outra forma. Eu achei que durante muito tempo eu iria conseguir reverberar enquanto produtora, aquilo que eu acreditava. Mas foi uma ilusão, é a ficção que eu criei na minha própria vida. Então, para mim, o que eu venho falar aqui são dessas máscaras de fraude, às vezes mesmo, que a gente vai acreditando ao longo da nossa existência, que a gente vai se constituindo em prol daquilo que o outro acredita, em prol daquilo que o outro deseja. E para mim tem sido urgente, mas ainda não sei como, estou nadando, trocar as máscaras. Eu sempre fiz uma linha... Né? A máscara. A gente está vendo a pandemia. Você não sai para o contato, você sozinho em casa, você fica tranquilo, mas quando você sai para a rua, o cuidado com você e com o outro é via máscara, né? Exato. Então isso vira uma metáfora para a gente pensar até como... Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, isso me veio forte no início, quando você estava falando, quando eu tinha adolescente, que eu saía para os bares, tinha essa cultura aqui no interior, né, em Conquista, que eu saía com os... Quando chegava alguém nova na mesa, eu ficava angustiada, eu queria saber o que aquela pessoa fazia, sabe? E hoje eu vejo, quando eu encontro uma pessoa muito normativa, ela chega perto de mim, eu sinto que ela precisa de alguma referência para ficar tranquila, sabe? Para respirar. E eu me lembro, nesse momento, sabe? Eu me lembro nesse lugar de dizer assim, gente, eu só preciso do norte. É colégio, é cursinho, é tipo... Era só um lugar, assim, pra me relaxar e a coisa fluir, sabe? O papo fluir. Eu não conseguia ficar de boa e deixar um papo que uma coisa ia levar a outra. Como é a vida, né? Recebe a informação aqui, você não precisa... Essa coisa, você quer conhecer a pessoa, né? Você quer fazer um scanner para aquilo fazer sentido, mas não é nem para a pessoa, é mais para você se sentir seguro, confortável, né? Então tem isso também, assim. Aí foi muitos anos de desconstrução do contato com a outra pessoa. Não, cara, para mim, esse lugar social, que é uma coisa que Formigão disse lá no início, mas depois era tudo mentira, né? Porque ele falou que era antissocial, se comunicava bem, pererê, depois fez uma live fodida de maravilhosa, com várias referências, contando várias histórias. E tenho ouvido essas experiências, né, dessas pessoas, e assim, é muito louco, por mais que a gente transite por lugares diferentes, em algum lugar, se a gente tiver intenção, a gente vai encontrar um lugar comum. Eu estou tentando acreditar que de algum jeito é por aí que a gente tem que permanecer, porque eu sou muito radical também. Em geral, não deu certo, eu saio vazada, filho, eu quero nem saber. Durante muito tempo eu briguei, durante muito tempo eu entrei em embate, durante muito tempo eu fui o sapatão cabra da peste, querendo meter a peixeira no bucho de todo mundo, entendeu? De alguma forma, por sentir uma necessidade quase sufocante mesmo, assim, sabe? De verbalizar para o outro, de alguma forma, aquilo que eu enxergo nele, que é um equívoco. Mas aí a única coisa que eu fiz foi entender que isso é uma violência fudida e que até esse lugar a gente precisa aprender, porque se a gente quer que seja produtivo, construtivo, não dá para manter a máscara da sapa cabra da peste com uma peixeira na cintura, porque vai ser difícil o contato, vai ser difícil essa ação. Então, por isso que eu falo que é um desmascarar. É isso, assim, porque durante muito tempo... Um lugar comum para experimentar. Isso, Lina, ontem no BBB, eu assisti rapidamente isso aqui, achei foda que ela fala disso, assim, tipo assim, pô, a gente tem que pensar uma forma de como aconchegar a Natália. Se a gente permanece todo mundo como tá, ela fica ali, mas se a gente se move, ela tem que se mover, né? É mais ou menos um pouco isso, assim, é você, são máscaras e máscaras, mas ao mesmo tempo que ela não tá funcionando. Eu acho que na pandemia todos nós tivemos que lidar com isso, né? Porque antes a gente podia sair. Eu circulei muitos meios, dos mais auspiciosos, eu digo financeiramente, aos mais underground, sempre dentro da minha condição de operária. Então a minha condição, ela nunca se alternou dentro de eu conseguir permear esses lugares. Mas isso me fez enxergar lugares assim que são cada vez mais fervorosos dentro de mim. Eu acho que conseguir permear os lugares da burguesia de alguma forma faz com que eu enxergue de algum jeito como potencializar quem somos nós, quem são os nossos. Então, tipo, não da experiência do Coati, a experiência que eu tive na Charriot, o Mina Tudo é um projeto que de alguma forma surge dessa inquietação do desejo de construir coletivamente.
ambiente. Exato, que é o projeto, o Coati, que na realidade foi um projeto aprovado pela Prefeitura de Salvador, onde eu, como produtora, fui contratada para estar nesse espaço durante um período específico de 9 meses, e aí isso é muito simbólico na minha cabeça, porque 9 meses eu penso muito nesse lugar do feminino, da gestação e o caralho a quatro. Não associar só o feminino à gestação, mas os 9 meses da gestação é real. Os homens gestam também, mas esse é um lugar, enfim, eu tô, acho que engatinhando nesse lugar. Não, mas eu tenho uma tensão. Eu tenho uma tensão de falar, porque apesar de ser um lugar que você, por transitar comigo na vida, sabe que é um lugar que sempre foi de muita legitimidade para mim, mas para mim está no lugar da construção mesmo. E esse lugar do vocabulário que é extremamente estreito. É uma sabe? pegadinha, né? Que é também violento e que a gente vai aprendendo a construir esse lugar de vocalizar as coisas de uma forma que é escrota, velho. Porque é isso, quando a gente está acostumado a pensar isso, quando a gente brinca que a questão do trans, a sagrado feminino é um terror, por isso, né? Porque o sagrado feminino ele associa o corpo biológico automaticamente ao gênero, tá muito imbricado. Tipo, a vulva, os 9 meses é só mulher, mas não, a questão é a vulva, os 9 meses é real, mas o gênero ele transita, né? Não, eu acho que eu não sei como é que funciona essa questão do tempo da gente aqui, mas se for pra gente finalizar, eu acho que finalizar com Coati é um projeto que me encantou, é um projeto que me fez vibrar. Esse é um projeto, a Ocupação Coati é um projeto de Joãozito, de ocupação com artistas plásticos, numa casa que foi projetada por Lina Bobardi, no centro antigo da cidade de Salvador, que fica no Pelourinho. Uma casa que inicialmente foi pensada para abrigar e alimentar moradores de ruas no período de... Enfim, coisa que nunca aconteceu. Anos 80, né? Exatamente, anos 80. Ela foi pensada, projetada para isso. Troca de governo. Ela nunca ocupou essa função, e aí, obviamente, que como vários elefantes brancos que são criados pelo governo do país, esse foi mais um prédio abandonado, sucateado, que Joãozito, que foi um dos gênios da visualidade artística da cidade de Salvador, um cara muito... agregador, né? Ele era muito cutucado, bicho. Eu não sei qual é o adjetivo de ele, porque ele era uma efervescência de coisas assim tão grande que eu não sei se eu teria um adjetivo para dar para Joãozito. Mas ele, visionário, como sempre foi, ele começou a dialogar com a prefeitura da cidade de ocupar esses prédios abandonados, talvez históricos da cidade, com projetos e artistas. E ele sempre teve um sonho de construir nesses prédios abandonados da Cidade Baixa, que é uma cidade fantasma, precarizada, subalternizada, violentada todos os dias. Ele, como visionário, sempre dialogou com a prefeitura a possibilidade de ocupar esses prédios que eram abandonados de forma criativa, de forma produtiva, artisticamente, porque ele sempre foi um cara como artista visual, cenógrafo, e o caralho a quatro que ele foi na vida, sempre foi um cara muito movido por esse lugar de ocupar os espaços que a cidade possibilita. Se eu tenho um prédio abandonado, por que eu não posso ocupar prédio para fazer o que eu e mais 50 artistas estão a fim de fazer na cidade? Então, sem sombra de dúvida, Joãozito foi um grande revolucionário. Porque em presença ainda de alguma forma energética na relação que estabeleceu com a sua companheira de anos, que foi Lanusse, com quem passaram várias questões juntas, eles propuseram esse projeto à Prefeitura de Salvador. A Prefeitura cedeu durante o período de 9 meses o espaço, que era um espaço extremamente sucateado, e Joãozito sempre foi muito daquele rolê de tipo, a gente tem o espaço, tem uma gambiarra, tem um projetor, tem o artista, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Isso sempre foi a pegada dele. Eu tenho um prédio fodido, não tem luz, não tem ar, não tem nada. Eu quero limpar e jogar alguém aqui dentro, e aí esse alguém vai ser responsável por trazer público pra cá. Foda-se. Quero nem saber se pega, põe ou pai. O negócio é ocupar. Entendeu? Isso foi muito foda, e é um cara que eu admiro muito por conta disso, assim, sei lá onde ele tá agora, mas com certeza tá aí nas convergências desse universo cheio de energia e ainda em ebulição, eu tenho certeza, porque ali era muita energia, amigo. Que tá pra somar com as artes, os artistas independentes, a galera que tá aí, né, velho, tipo assim, na precariedade também tá tentando, de alguma maneira, fazer...
impulsionar essas pessoas, tipo assim, acredite, não temos circuito de arte, mas o que a gente pode fazer para que a gente consiga se não parar, né? E ela segue também, tem um ateliê ativa, vários cursos para, Então, enfim. o ateliê Ativa, que eu acho que é uma ótima referência para você dar aqui, que na realidade é um espaço independente, nesse momento não alternativo, mas um espaço independente que abriga artistas com a curatoria de Lanússi, que na realidade sempre foi muito essa pegada. Acho que Lanússi é uma figura extremamente importante para a cena artística da cidade, eu não tenho dúvida disso. Todos nós sabemos aqui que, de fato, ela é uma referência. Apesar de eu ter críticas ao modo de produção, eu tenho tranquilidade em dizer que são pessoas que definitivamente somam de uma forma efetiva com o processo de construção artística da cidade. E aí, dentro desse projeto que eles propõem à prefeitura, dentro desse projeto, existia uma proposta de 9 artistas plásticos estarem expondo seus trabalhos artísticos dentro desse espaço e Taliboy é uma das pessoas convidadas a ser um dos monitores para conduzir essas exposições. E eu sou convidada para o projeto como produtora de espaço. E aí, quando eu percebo a dimensão da casa, quando eu percebo o espaço que a gente tinha na mão, quando eu percebo a potência que era aquela ladeira e tudo mais que ela poderia contribuir e colaborar com a cena social da cidade, eu proponho a Lanússi que a gente faça uma ocupação do espaço, já que a gente tinha 9 artistas produzindo visualmente com suas exposições que eram lugares estáticos, onde a gente podia dialogar sobre isso e tal. Mas eu falei, vamos abrir para a cena artística da cidade, né? Vamos trazer os artistas locais. A gente tem editais e projetos que são extremamente convencionais e lugares de apresentação que são extremamente burocratizados. E como a gente tem o espaço, vamos tentar desconstruir um pouco dessa burocratização e trazer as pessoas que têm uma demanda de apresentação, porque já tem um trabalho firme, específico, mas não tem onde apresentar. E aí a gente começa a absorver uma demanda que a cidade já tinha, porque na realidade a cidade é muito rica. Era de terça a domingo, gente. Tinha galera que tava passando de trupe de músicos, sabe? E aí você ia na quarta-feira, velho, da França, trupe de músicos que se forma na França, que tem um coletivo artístico da Itália, da América Latina, da porra toda. E aí a gente começa a absorver. Pô, não estou lembrando o sobrenome de Daniel aqui, que foi uma figura importantíssima também durante o processo do Coati. Assim, ele foi um dos caras que ajudou a agregar esse corpo de artistas que ia chegando, porque ele fazia parte de um dos projetos que abrigou o espaço de forma artística com o teatro e tal. E um cara muito comunicativo também, que foi um parceiro muito potente durante esse processo. Assim. E Maria Futurista também, né? Maria Futurista. Exatamente. Na realidade, esse é um período que eu considero muito auspicioso, tá ligado? Que é como fala na minha cidade. É muito auspicioso, foi muito fértil, foi muito cheio de gente, muito cheio de fervorosidade. Porque o que a gente tinha? A gente tinha um espaço de portas abertas para quem tivesse a fim de fazer. A gente só entendia como organizar e como estruturar isso da melhor forma possível. A gente viveu uma ocupação que era para ser de 9 meses naquele espaço, de quase 2 anos, onde a gente executou coisa pra caralho. E aí surgiu o Mina Tudo, que foi a primeira edição do Mina Tudo, que a gente chamou a Salvatão da cidade toda e um dia inteiro. Vou contar o começo da história para a galera entender um pouco, né? Eu estava produzindo esse espaço. Primeira coisa que a gente... Não é uma coisa só que ebulia de mim. Isso ebulia porque eu era produtora do espaço, mas eu dialogava com o Taliboy, dialogava com Joãozito e Lanússi, dialogava com as pessoas que estavam ali. Como a gente, Taliboy, eu... Foi Estrela, não foi não? Eva,
Porra. É aquela parceirona, Eva Estrela, melhor parceiro de Eva. trabalho, aquele que você precisa do cotidiano para cobrir, não tem Exato. prazo. São melhores, E a melhores. gente trocava muito nesse período, que era um período eleitoral. A gente estava vivendo um impeachment de Dilma durante, né, aquele Foi boom. A foda. gente estava ali dentro tentando produzir arte, com exposição artística, sem público, sem dinâmica de público especificamente. E eu, porra nenhuma, bora abrir a casa, não sei o quê. Lanúcia e Joãozito, não, vamos nessa, Lanúcia, não, vamos fazer, mas vamos abrir uma curadoria. Então todo mundo que chegava tinha que dar uma passada por ela, a gente encaminhar o material direitinho, tudo bonitinho. Mas todo mundo que procurou espaço se apresentou lá dentro, viado. Não teve uma pessoa que tenha querido se apresentar lá, que não tenha conseguido, porque eu tirava, não só eu, mas como toda a equipe que estava no espaço, né, gerindo durante essa época, porque teve Victor Morales, teve Maria, teve uma série de pessoas que me ajudaram a estruturar, teve Gaúcho que me ajudou a estruturar a elétrica, mano. Que é isso, assim, para mim é a valoração dessas pessoas que estruturam, que são a base dos projetos artísticos. Para mim, a premissa tem sido o lugar da valorização dessas pessoas. Foda-se o glamour, eu não quero ninguém enriquecendo e comprando casa glamurosa e carro pra caralho com dinheiro, com verba pública, não, velho. Eu quero que essas pessoas tenham consciência de que a gente precisa subsidiar toda uma estrutura que está ao nosso redor. Eu só deixar registrar também a Robertinha, porque a Robertinha já tinha essa angústia também de tipo, velho, a gente tem que fazer uma parada lésbica, pá, e juntou nesse caldo, já tinha essa energia. Que é no ponto que eu ia chegar. Eu, mulher sapatão, caminhoneira, cabra da peste, como sempre fui, desde que me entendo por sapatão, que foi exatamente aos 19. E aí tinha essa coisa de tipo, porra, a gente tem um espaço na mão, a gente é mulher sapatão. Como produtora, queria muito mobilizar na cabeça das pessoas que estivessem ali com a gente, de tipo, e aí, sapatão? Vou fazer um dia sapatão aqui. Então a gente já tinha no espaço você, a gente já tinha Roberta como sua companheira, que como performer, artista, já tinha uma referência fodida na cidade também. E eu, como produtora, eu não tinha um nicho, eu não tinha a rede. E você e Roberta eram as pessoas que de alguma forma tinham a rede. Porque você, com seu corpo na rua, Roberta, através de todos os trabalhos que ela já tinha desenvolvido na cidade, tudo que ela estava fazendo e toda a referência que vocês tinham enquanto, eu acho que um casal artista, porque aí eu preciso dizer isso, para mim, vocês eram uma referência na cidade. Você e Roberta eram uma referência para mim. Eu olhava para vocês, já me causava uma curiosidade. Aí eu fazia aquele apontando, quem é? Aí já me diziam, é assim, assim, assim. Aí eu já dizia, porra, é foda. Porra, é foda. Entendeu? Porque vocês duas são muito potentes mesmo, assim. Cada uma dentro das suas especificidades, mas são muito potentes, entendeu? E aí foi no momento em que eu já tinha trocado ideia com você. Vamos fazer um dia sapatão? Vamos fazer um dia em que a gente coloque todas as sapatões aqui dentro e que a gente publicize para a cidade que esse dia vai ser um dia lésbico, que vai ser um dia politicamente, artisticamente, tererê, tarará. Você topou a ideia, Roberta topou a ideia, e a partir do momento em que vocês duas toparam essa ideia, Maria... Não, mas é que as primeiras pessoas que topam é você e Roberto, né? Aí depois veio Maria Futurista, teve Brisa, que foi, puta, uma colaboração infinita, assim, visualmente, artisticamente, leve, né? enquanto focação, leve respirando, que foi uma pessoa com quem eu tive uma proximidade através de um outro projeto. Então, eu acho que compartilhar, poder reconhecer o atravessamento de cada um de vocês na minha vida e entender que, por exemplo, o Coati, que é o que nos une de alguma forma, de um jeito mais próximo, porque a gente sempre se viu na cidade, a gente nunca tinha se aproximado. O único momento em que a gente se aproxima é o Coati. Depois tu vai para tua vida, eu vou para mim, a gente se reencontra ali momentaneamente na Charriot. Eu também queria deixar registrado no Sapo Irmanduce, sabe, Vivi? Porque o Sapo Irmanduce, ter você, velho, Sapo Irmanduce só existe por causa de Viviane. Robertinha também, óbvio. Mas, tipo assim, velho, essa sua segurança, sabe? Era tudo que eu precisava, eu estava pronto, sabe, gente? Mas eu também sou tinhoso, Roberto, eu não acredito na ideia. achava que a gente ia ser presa a qualquer momento.
Não, minha amiga, eu ia mandar pro jornal, né? Minha amiga falou, velho, você vai ser presa. Aí eu fui atrás de assessoria jurídica, a advogada que tinha entrado em contato falou, realmente você pode ser presa, a família pode te processar. Ficou nessa não, época, imagine, a irmã Dulce estava canonizando no mesmo dia, a gente ia fazer o sapo irmã Dulce e eu ainda ia mandar pro jornal. Só que eu recuei, né? Eu recuei, mas eu ia fazer tudo, até sozinho eu iria, mas tipo assim, ter vivido do lado, velho, aquilo ali foi um luxo. Porque eu estava em prantos e ao mesmo tempo foi fundamental. O Tap Manduce também foi fundamental para mim entender toda a colonização, enfim, tudo assim, né? Eu ficava, pô, por que Tap Manduce? Mas ao mesmo tempo, por que não? E ao mesmo tempo, e você ali, velho, é isso mesmo, vamos fazer santinho, vamos não sei o quê, não sei o quê, bora! Bora nessa, Tap Manduce sim. E eu já tava ali, não, Vivi, eu vou fazer o Maria Quitéria Transapatão. E o que deu uma babado foi o Maria Quitéria Transapatão, foi o que furou a bolinha, assim, né, das radifins. As radifins vieram me atacar. As transfóbicas ficaram indignadas. Mas, O gente, SAP mandou as Ragefem, elas estão com muitos problemas de raiva. Eu digo aqui, deixo aqui um apelo. Bora dialogar e ser feliz, gente. E agregar, porque tá barril, já é muita violência, entendeu? Já deu. É tipo, amiga, melhore. Amiga, melhore. Tô nessa labuta de melhorar, desejando a melhora para todos nós, entendeu? coletiva, sem dúvida. Eu só acho que isso que você começa aqui, que aí lá vem a produtora. Isso aqui é um desdobramento para trozentas milhares de coisas. É, Brincadeira. é a bebida. É a bebida. Parabéns pela sua defesa de mestrado. Foi foda, assim. Eu assisti todinha e vibrando por você. Eu acho que nesse momento dessa crise que eu tô vivendo, tem poucas pessoas que eu consigo dizer que eu admiro, entendeu? Porque para mim a admiração tá relacionado a lugares muito específicos, sabe? Socialmente falando, politicamente falando. E eu quero que você saiba que você é uma pessoa que eu tenho uma puta admiração. Porque você é uma potência do caralho que ninguém segura, entendeu? E enxergar você na rua, pra mim, é do caralho, é da buceta, seja lá do membro que quiserem colocar aqui, entendeu? Porque você é uma potência fodida mesmo, assim, eu te enxergar em São Paulo, na periferia, eu te enxergar em Salvador, em todos os lugares, e eu quero estar no mundo inteiro para conseguir enxergar você no mundo inteiro. Porque, assim, o teu trabalho de identidade visual é um negócio fodido. O teu trabalho de interseccionalidade... E eu não vou saber falar essas palavras. Toda vez que eu tento, eu me embolo. É fodido. Eu vou chegar lá porque eu tô fazendo faculdade. E eu tô nova. 37, tô gatinha ainda. Então, é isso, assim. E esse lugar de corpo no mundo é que me faz me entender que o que me atravessa diretamente, pessoas como você, que me atravessam diretamente, é que me fazem me mobilizar. Não foi nenhuma referência bibliográfica, entendeu? Por mais que eu saiba e entenda a importância desse lugar e da potência que pode nos mover esse lugar. Mas para mim... Viagem não. Assuma esse lugar, assuma seu parangolé nesse mundo. É muito recíproco, sabe? Eu acho que tudo que estamos falando reverbere aí. Mas é isso, assim, tipo, te enxergar, os teus atravessamentos são foda. E não é só o que eu enxergo visualmente você como artista no mundo. É o que você me provoca enquanto indivíduo. Então, tipo, eu estar aqui hoje, pra mim, de alguma forma, é agradecer você. Porra, eu disse que não quero chorar, tô ficando com o olho marejado. Mas assim, você é uma pessoa que me atravessa, entendeu? Então, foda, viva a sua vida. Puta que pariu, continue potente pra caralho, pra continuar potencializando e cutucando todo mundo que tiver ao seu redor, meu bem. Porque eu tô aqui só de tabela, tentando. Mas você já é certeza. Para, menina, eu te amo muito, menina. Eu queria realmente, a gente ainda vai se trombar muito, eu não tenho dúvida. Você é uma figura para levar para sempre, assim. Acredito e muito. Sabe, falando de afeto, amanhã é meu aniversário. E quando eu pensei nessa live, muito doida, assim, tentando achar uma loja, eu falei assim, ai, velho, eu acho que eu vou colocar o Viviane pertinho, sabe? Pertinho nessa virada, porque... delícia! É isso, assim, é tudo que você também me atravessa, sabe?
por tudo que você me atravessa, de que eu queria trazer para perto, né, desse momento de 2022, de tudo que para a gente ter uma existência, não digo nem autêntico e fake, né, o que é autêntico e fake, mas ao mesmo tempo que contribua, sabe, e tudo que a gente paga por a gente ousar estar nesses lugares, mas também tudo que a gente recebe, sabe, e você tá nesse lugar da contribuição, assim, do que me faz segurar onda. Quero dizer que cabra da peste é frágil pra caralho e chora também. E tem muitas questões, mas que nesse momento que eu, como produtora, me entendo é, na realidade, essa potência de força de trabalho para cada vez estar perto das pessoas que eu acredito e quero potencializar na vida, entendeu? E que De você algum abra jeito. essas coisas dentro de você, Vivi, sabe? Essa força de trabalho que não necessariamente precisa mais ser braçal no mundo, sabe? De estar realizando dos outros, mas seja intelectual, velho. Porque você é uma potência, sabe? É tipo assim, é que você consiga encontrar esse lugar mesmo, assim. Acho que é o que eu mais almejo, assim. Acho que você merece. E o mundo Amigo, precisa. eu tô tentando pela primeira vez construir dois projetos que estão partindo desse lugar de ebulição. Estou aqui com Uma minha parceira companheira massa, Maria Tuti Luizão, que é uma boa escritora de projetos, que sempre foi uma das grandes dificuldades que eu tive na minha vida nessa parceria. Vai que dá certo, oxi, entendeu? E já aí daqui a deu, pouco eu essa tô parceria aí já falando deu. com você, É o meu México! bem. A gente só chegou no México, hein, Maria Tuti, Luizão? Já pegou logo o fundamento. Nossa, eu queria estar com vocês todos agora. Sair ali entre a Ilza. Ah, vamos sair para tomar cerveja. Ai, gente, tá, então, é isso, é isso. Acho que. O que você Foda, acha? amor. Rolou, né? Obrigada pelo convite, obrigada por Bom, acreditar, obrigada por me fortalecer de alguma forma, me cutucar nesse rolê de dar minha cara, entendeu? Então, eu só tenho que te agradecer, tá? Axé, irmão! Importante frisar que esse projeto tem apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.